No dia em que o irmão João Pedro subiu ao púlpito para dar o seu testemunho, o salão estava cheio de irmãos que já tinham ouvido falar daquele jovem de 22 anos que, semanas antes, receberá um diagnóstico que abalou toda a família. Um lipoma no coração, um tumor benigno, mas de tamanho considerável, que os médicos disseram que só poderia ser removido com uma cirurgia de alto risco. Os pais, irmãos em Cristo há mais de 30 anos, oraram sem cessar, mas o medo bateu à porta quando o cardiologista, depois de examinar os resultados, olhou nos olhos do rapaz e disse: "Você precisa operar logo, senão as complicações podem ser graves." Mas João Pedro, desde criança criado nos caminhos do Senhor, não se abalou como muitos imaginariam. Ele lembrava das palavras que ouvirá tantíssimas vezes nos cultos: "Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento." Provérbios 3:05, e foi isso que fez. Naquela mesma noite, depois de chegar em casa com o laudo nas mãos, ele se ajoelhou ao lado da cama e derramou a alma em oração. Não foram palavras bonitas ou ensaiadas, mas um clamor sincero, daqueles que só sai quando a gente sabe que não tem mais para onde correr senão para os braços do Pai. "Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho medo da morte, mas se for da tua vontade, cura este corpo que o Senhor me deu. Não é pelo medo da cirurgia, não é pela dor, mas porque eu quero servir ao Senhor por muitos anos ainda. Eu quero cantar os teus louvores, quero pregar a tua palavra, quero ver a tua obra crescer. Se for do teu agrado, opera este milagre em mim." Os dias que se seguiram foram de uma paz que só quem já passou por provas assim entende. João Pedro continuou indo aos cultos, cantando os hinos com a mesma voz firme, ajudando na limpeza do salão, visitando os irmãos doentes. Muitos perguntavam como ele conseguia estar tão tranquilo, e ele respondia com um sorriso: "Se Deus é por nós, quem será contra nós?" Romanos 8:31. Sua mãe, irmã Maria de Lourdes, confessava que, embora o coração apertasse toda vez que via o filho sair de casa, ela sentia uma certeza no espírito de que aquilo não acabaria em tristeza. "Eu orava e chorava, mas ao mesmo tempo, uma voz dentro de mim dizia: 'Não temas, eu estou contigo.'" Até que chegou o domingo em que tudo mudou. Era um culto como outro qualquer, mas o Espírito Santo estava se movendo de maneira especial. Os hinos eram cantados com unção, as orações subiam como incenso, e quando o irmão mais velho fez a leitura da palavra, parece que cada verso era dirigido especialmente para João Pedro. Ele cura os quebrantados de coração e liga as suas feridas. Salmos 1:4-7. 3. Quando chegou o momento das orações finais, o irmão que presidia convidou todos os que tinham algum fardo a se ajoelharem. João Pedro foi um dos primeiros. Não pediu nada em voz alta, só baixou a cabeça e repetiu no coração: "Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade." E então, algo aconteceu. Não houve trovoada, não houve voz do céu, não houve nenhum sinal externo que chamasse a atenção dos outros irmãos. Mas João Pedro sentiu, dentro do peito, como se uma mão invisível tivesse tocado justo no lugar onde a dor às vezes apertava. Uma onda de calor percorreu seu corpo e por um instante, ele teve a impressão de que o coração batia mais leve, como se um peso tivesse sido tirado. Ele abriu os olhos, olhou ao redor, e viu que ninguém tinha notado nada. Mas ele sabia. Sabia que Deus havia ouvido. Na segunda-feira seguinte, ele foi ao médico para uma consulta de rotina antes da cirurgia marcada. O cardiologista, um homem sério e pouco dado a emoções, fez os exames de praxe, olhou para a tela do aparelho, franziu a testa e então olhou de novo. "Isso não faz sentido", murmurou. Chamou outro médico, repetiram os exames, e o resultado foi o mesmo. O lipoma havia sumido. Não havia sinal do tumor. "Isso é impossível", disse o médico, ainda incrédulo. "Em casos como o seu, a única explicação seria uma cirurgia, e você nem operou ainda." João Pedro não discutiu. Não tentou explicar. Só sorriu e disse: "Doutor, eu só tenho uma explicação. Deus operou o milagre." O médico, embora não fosse homem de fé, não teve como negar o que via. "Bem, continue fazendo o que estiver fazendo", foi tudo que conseguiu dizer antes de assinar a alta. Quando a notícia se espalhou entre os irmãos, não houve alarde, não houve festas barulhentas, não houve nenhum tipo de comemoração que chamasse a atenção para o homem. O que houve foi um culto de ação de graças, onde João Pedro, de pé diante dos irmãos com a voz embargada, contou tudo o que tinha acontecido. "Eu não merecia isso, irmãos. Não foi por minha justiça, não foi por minhas obras, mas pela misericórdia do Senhor. Ele olhou para mim, um pecador, e estendeu a sua mão. Se hoje eu estou aqui não é por mérito meu, é porque Ele é fiel." E então, como se fosse a coisa mais natural do mundo, ele começou a cantar o hino 123.
louvado seja o nosso Deus que é tão bom e tão piedoso. E os irmãos se juntaram a ele, uns chorando, outros com as mãos levantadas, todos reconhecendo que aquele milagre não era só para João Pedro, mas para toda a congregação. Era uma prova de que Deus ainda ouve, ainda responde, ainda age com poder. Nos dias que se seguiram, muitos que ouviram aquele testemunho foram tocados de maneiras diferentes. Alguns que estavam afastados, voltaram para os caminhos do Senhor. Outros que carregavam doenças ou aflições, se animaram a buscar a Deus com mais fé. Uma irmã, que há anos sofria com dores nas costas, foi curada na mesma semana, depois de orar lembrando do que Deus tinha feito por João Pedro. Um casal que estava em desavença se reconciliou, entendendo que se Deus tinha poder para curar um coração doente, também tinha poder para curar um lar partido. João Pedro, por sua vez, não se contentou em apenas receber a bênção. Ele entendeu que aquele milagre vinha com uma responsabilidade. Passou a visitar mais os enfermos, a participar mais ativamente das reuniões de oração, a incentivar os jovens a buscarem a Deus com sinceridade. Se Deus me deu mais tempo, é porque Ele quer que eu use esse tempo para Ele, dizia. E assim fez. Sempre que alguém lhe perguntava como tinha sido curado, ele respondia com humildade: não foi pela minha fé, porque minha fé é pequena. Foi pela graça de Deus, que é grande. E assim, aquele jovem que poderia ter sido mais uma estatística médica se tornou um testemunho vivo de que na congregação cristã no Brasil, Deus ainda opera. Não com barulho, não com espetáculo, mas no silêncio do culto, na sinceridade da oração, na vida simples daqueles que confiam nele. Porque o Deus que curou João Pedro é o mesmo Deus que cura hoje. O mesmo Deus que ouve o clamor do aflito, que secou as lágrimas da mãe angustiada, que deu forças ao pai para não desanimar. O mesmo Deus que, quando parece que tudo está perdido, diz: eu sou o Senhor, o teu médico. Êxodo 15:26. E isso, irmãos, é o que nos faz seguir adiante. Não por causa dos milagres, mas por causa daquele que os opera. Não por causa das bênçãos, mas por causa daquele que abençoa. Porque no final das contas, o maior milagre não é a cura do corpo, mas a transformação da alma. E isso, só Jesus pode fazer. A vida de João Pedro depois da cura não foi um caminho de rosas, mas um campo de batalha onde a fé foi provada e fortalecida a cada dia. Porque o inimigo, sabendo que aquele jovem agora era uma arma nas mãos de Deus, não descansou. Veio com dúvidas, com tentações, com vozes sussurrando: será que foi mesmo um milagre? Talvez os médicos tenham se enganado. Talvez você ainda esteja doente e não saiba. Mas João Pedro aprendeu cedo que a vitória não está em não ter pensamentos ruins, mas em não acolhê-los. Toda vez que a desconfiança batia à porta do seu coração, ele corria para o culto. Não para contar sua história, mas para se ajoelhar entre os irmãos e clamar: Senhor, aumenta a minha fé. E Deus ouvia. Não com trovões, não com visões, mas na quietude daqueles momentos, quando o Espírito Santo testificava em seu espírito: Filho, foi eu. Confia. E ele confiava. Até que um dia, durante uma reunião de oração em sua casa, o irmão mais velho, homem de muitas lutas e poucas palavras, colocou a mão em seu ombro e disse: João, você sabe por que Deus te curou aqui, dentro da igreja, e não no hospital? O jovem balançou a cabeça, esperando a resposta. Porque ele queria que você visse com seus próprios olhos. A cura não veio dos homens, não veio da ciência, veio do altar. E agora, você tem que levar outros até esse altar. Aquelas palavras foram como fogo em seus ossos. E ele começou a fazer exatamente isso. Não com sermões, não com palavras bonitas, mas com ações. Quando soube que o filho de um irmão da congregação estava com uma doença rara nos rins, João Pedro não só orou, como foi até a casa da família, levou-os ao culto e ali, entre lágrimas, pediu aos anciãos que impusessem as mãos sobre aquela criança. Não foi uma cura instantânea. Foram meses de oração, de jejum, de idas e vindas ao hospital. Mas no dia em que os exames vieram limpos, a mãe da criança abraçou João Pedro e disse: Você não desistiu de nós. E por isso, Deus não desistiu do meu filho. Ele só pôde responder: Não fui eu, irmã. Foi o Senhor. Eu só fiz o que qualquer irmão faria. Mas nem todos os casos tinham finais tão visíveis. Havia irmãos que partiam, doenças que persistiam, lágrimas que não secavam. E foi numa dessas ocasiões quando um jovem da congregação, amigo de João Pedro, faleceu após uma longa batalha contra um câncer que muitos questionaram: onde estava Deus agora? João Pedro não teve respostas fáceis. Ele mesmo chorou, se angustiou, passou noites em claro pedindo a Deus que explicasse. Até que, num culto de ação de graças pela vida daquele irmão que partiu, o ancião que presidia leu um versículo que marcou seu coração: Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho.
Filipenses 1:21. Não era uma resposta para a dor, mas era uma verdade que sustentava. A vida e a morte estão nas mãos de Deus, e Ele sabe o que faz. E João Pedro aprendeu que o milagre não era só a cura, mas a paz que Deus dava mesmo quando a cura não vinha. Aprendeu que a fé não era a certeza de que tudo daria certo, mas a certeza de que Deus estava no controle, mesmo quando tudo parecia errado. E foi com esse entendimento que ele passou a consolar outros. Quando uma irmã da congregação perdeu o marido num acidente, ele não foi com palavras vazias, mas com o silêncio que sabe ouvir, com as lágrimas que sabem chorar junto, e com a oração que sabe clamar ao Pai. Um dia, anos depois, João Pedro estava num culto de domingo, quando um homem entrou pela porta dos fundos. Era um estranho, não da congregação. Vestia roupas simples, mas trazia no rosto a marca de quem já tinha conhecido muita dor. Sentou-se no último banco, cabeça baixa, mãos trêmulas. João Pedro sentiu algo no espírito e após o culto aproximou-se dele. Irmão, tudo bem? O homem levantou os olhos, vermelhos de choro contido, e disse, não está. Meu filho tem um problema no coração. Os médicos disseram que não tem jeito. João Pedro não hesitou. Convidou-o para entrar na sala de oração, chamou 2 anciãos, e ali, daquele jeito simples, sem alarde, oraram. O homem saiu mais leve, mas ainda com a dúvida estampada no rosto. Na semana seguinte, ele voltou. E desta vez, trouxe o filho. Um menino de 8 anos magro, olhos grandes, que mal conseguia subir os degraus da igreja. João Pedro o reconheceu imediatamente. Era como se estivesse olhando para si mesmo anos antes. Durante o culto, quando o ancião fez o convite para que os enfermos se apresentassem para oração, o pai levantou o filho nos braços e o levou até a frente. Não houve gritos, não houve teatro. Só lágrimas, só súplicas, só aquele silêncio sagrado que só existe quando o Espírito de Deus está operando. E quando o menino foi levado de volta para o banco, João Pedro viu algo que nunca esqueceu. O pai, ajoelhado ao lado do filho, sussurrou no ouvido dele: Jesus te ama, meu filho, e ele vai te curar. Não foi naquele dia, nem na semana seguinte. Mas 3 meses depois, o menino voltou ao culto correndo, pulando, o rosto radiante. O pai, com a voz embargada, contou que os médicos não entendiam, que os exames mostravam um coração saudável, que não havia explicação médica. João Pedro abraçou aquele homem e mais uma vez não teve palavras grandiosas. Só pôde dizer, Deus é fiel. Sempre. E aquele homem, que entrou na igreja como um estranho, saiu como um irmão. Porque assim é na congregação cristã no Brasil. Não se ganham membros, ganham-se almas. Não se faz propaganda, se vive o evangelho. E os milagres? Eles vêm, não quando a gente quer, não como a gente espera, mas sempre no tempo de Deus, sempre para a sua glória. E João Pedro continuou sua jornada. Casou-se com uma irmã da congregação, mulher de oração que o apoiava em tudo. Tiveram filhos e ele ensinou a eles, desde cedo, o valor da oração, o poder do culto, a beleza de uma vida dedicada a Deus. Não era um homem perfeito. Tinha seus defeitos, suas quedas, seus momentos de fraqueza. Mas tinha algo que muitos não têm, um coração quebrantado diante de Deus. E isso fazia toda a diferença. Uma noite, depois de um culto de quarta-feira, enquanto ajudava a arrumar as cadeiras, um jovem se aproximou dele. Era novo na fé, cheio de dúvidas. Irmão João, como a gente sabe que Deus está ouvindo a gente? João Pedro parou, olhou para o jovem e sorriu. Você já sentiu aquele aperto no peito quando está orando, como se algo dentro de você dissesse, isso é certo. Já teve aquela paz que não vem da gente, que vem de cima. Já viu uma resposta que só poderia ser de Deus? Pois é assim que a gente sabe. Não é uma voz alta, não é um sinal no céu. É o Espírito de Deus falando aqui dentro. E bateu no peito, bem onde anos antes um tumor ameaçava sua vida. O jovem ficou em silêncio, como se pesasse aquelas palavras. Depois perguntou, e quando a gente não sente nada? João Pedro respirou fundo. Aí a gente continua orando. Porque fé não é sentimento. Fé é confiar, mesmo quando não se vê, mesmo quando não se sente. Fé é saber que Deus é bom, mesmo quando a vida não é. E o jovem saiu dali com mais uma coisa para pensar. Anos se passaram. João Pedro envelheceu, os cabelos brancos começaram a aparecer, mas o fogo no coração permanecia o mesmo. Ele já tinha visto muitas curas, muitas libertações, muitas vidas transformadas. Mas também tinha visto dor, perda, lutas que pareciam não ter fim. E em tudo aprendeu uma coisa: o cristão não é poupado do sofrimento, mas é sustentado nele. Não é livre das tempestades, mas tem aquele que acalma as ondas. Numa tarde de sábado, enquanto visitava um irmão doente, João Pedro foi surpreendido por uma dor forte no peito.
Não era como antes, não era o mesmo lugar, mas era intenso. Os que estavam com ele quiseram levá-lo ao hospital, mas ele pediu para irem primeiro à igreja. Se for a minha hora, quero estar onde Deus me encontrou, disse. E ali, entre irmãos, oraram por ele. Não com histeria, não com gritos, mas com aquela fé quietinha que sabe que Deus ouve. Os médicos depois disseram que tinha sido um susto, que não era grave. Mas João Pedro saiu dali com uma certeza: Deus ainda tinha um propósito para ele. E continuou servindo. Continuou orando. Continuou sendo um testemunho de que na congregação cristã no Brasil, Deus não mudou. Ainda cura. Ainda salva. Ainda transforma. Não porque a gente é especial, mas porque ele é bom. E assim, a história de João Pedro não é a história de um homem, mas a história de um Deus que não desiste dos seus. Que não olha para a nossa fraqueza, mas para o seu poder. Que não nos chama porque somos fortes, mas porque ele é fiel. E isso, irmãos, é o que nos faz levantar toda manhã, é o que nos faz ir ao culto mesmo quando o corpo está cansado, é o que nos faz persistir na oração mesmo quando a resposta demora. Porque no final não somos nós que sustentamos a Deus. É Ele que nos sustenta. Sempre. A vida de João Pedro depois daquele susto no peito não ficou igual. Não que ele tenha mudado de repente, como quem vira outra pessoa da noite para o dia. Não. Foi um amadurecer quieto, como trigo que cresce sem fazer barulho, mas que no final mostra o fruto. Ele passou a observar mais as coisas pequenas, aquelas que antes passavam despercebidas. O sorriso de um irmão que chegava cansado do trabalho, mas mesmo assim vinha ao culto. A mão de uma irmã que apertava a sua no amém final da oração, como se dissesse: estamos juntos nisso. O cheiro do pão na ceia que lembrava que Cristo não só morreu, mas ressuscitou, e que por isso, a gente também pode levantar de qualquer queda. Ele começou a notar como Deus falava nas coisas simples. Num domingo de manhã, enquanto arrumava as cadeiras da sala de culto, o irmão mais velho, o irmão Antônio, se aproximou e sentou ao seu lado. Não disse nada a princípio, só ficou ali, respirando fundo, como quem carrega um peso que só Deus conhece. João Pedro esperou. Sabia que na igreja, às vezes o silêncio fala mais que 1000 palavras. Até que o irmão Antônio abriu a boca. Filho, você já pensou como é bom saber que Deus não se cansa de nós? João Pedro olhou para ele, surpreso. Não era uma pergunta comum, daquelas que a gente responde com um sim, irmão, e segue em frente. Era uma pergunta que vinha de um coração que tinha visto muita coisa. Então ele respondeu com sinceridade. Não sei, irmão. Às vezes eu me sinto tão pequeno, tão cheio de falhas. Como Deus não se cansa? O irmão Antônio sorriu, daquele jeito que só quem já viveu muito sabe sorrir. Um sorriso que carrega dor e paz ao mesmo tempo. Porque ele não olha para o que a gente foi, nem para o que a gente é. Ele olha para o que ele pode fazer em nós. Você lembra do cego Bartimeu? Ele gritou e Jesus parou. Não porque o cego era alguém importante, mas porque o grito dele era sincero. Deus não se cansa de ouvir a gente, filho. Não se cansa de nos levantar, mesmo quando a gente tropeça no mesmo lugar 10 vezes. João Pedro sentiu aquelas palavras entrarem fundo. Não eram palavras bonitas por serem bonitas. Eram palavras que tinham sido vividas. E ali, entre as cadeiras vazias da sala de culto, ele orou em silêncio: Senhor, obrigado por não te cansares de mim. Obrigado por me ouvires mesmo quando minha voz falha. Os dias foram passando, e João Pedro continuou servindo na igreja como sempre fizera. Mas agora havia nele uma atenção maior aos detalhes, uma gratidão que transbordava até nas coisas que antes pareciam normais. Como naquela quarta-feira à noite quando a irmã Maria, uma senhora de quase 80 anos, chegou ao culto com um embrulho na mão. Ela o chamou num canto e com as mãos trêmulas entregou-lhe um lenço bordado. Isto é para você, meu filho. Deus me acordou de madrugada para fazer isto. Não sei porquê, mas ele disse que era para você. João Pedro recebeu o lenço, desdobrou e viu que estava bordado um versículo. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração, e fui socorrido. Salmo 28, 7. Ele segurou o lenço contra o peito e sentiu os olhos ardendo. Não era só um presente. Era uma confirmação. Deus estava falando com ele outra vez, dessa vez através das mãos cansadas de uma irmã que não media esforços para servir. Naquela mesma noite, durante a oração final, João Pedro sentiu algo diferente. Não era uma emoção passageira, nem um arrepio. Era uma certeza. Uma voz quietinha no coração que dizia: confia, eu estou contigo. E ele soube, sem sombra de dúvida, que Deus estava preparando algo. Não sabia o que, não sabia como, mas sabia que era para glorificar o seu nome. Mas o inimigo não dorme. E justamente quando João Pedro achava que estava caminhando firme, veio a prova.
Num sábado de manhã, ele acordou com uma dor no lado esquerdo do peito, bem perto do coração. Não era como a outra vez. Era uma dor surda constante que não passava. Ele tentou ignorar, tomou um copo d'água, rezou, mas a dor persistia. Quando chegou à igreja para o culto da tarde, alguns irmãos notaram que ele estava pálido. João Pedro, você não está bem, disse o irmão Carlos, que trabalhava como enfermeiro. Estou bem, irmão. É só um cansaço. Mas o irmão Carlos não se convenceu. Depois do culto, enquanto os irmãos se despediam, ele o levou para um canto. Você precisa ir ao médico. Isso não é normal. João Pedro relutou. Não queria dar trabalho, não queria que os irmãos se preocupassem. Mas o irmão Carlos foi firme. A fé não é ignorar o que o corpo está dizendo. A fé é confiar que Deus está no controle, até quando precisamos de um médico. Vamos agora. E assim, ainda com a dor no peito, João Pedro se viu sentando na sala de espera de um hospital. O médico o atendeu rápido, pediu exames, e o rosto dele foi ficando sério enquanto olhava os resultados. Quando voltou para a sala, trouxe outro médico com ele. João Pedro, você tem um lipoma no coração. É um tumor benigno, mas pela localização é perigoso. Precisamos operar. As palavras caíram como pedra. Lipoma. Coração. Operação. João Pedro sentiu o mundo girar por um segundo. Mas então, como um raio de luz, veio à mente o lenço da irmã Maria. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Ele respirou fundo e olhou para os médicos. Obrigado por me dizerem. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso orar. Os médicos trocaram um olhar, como se não soubessem o que fazer com aquele jovem que, diante de uma notícia tão grave, falava em oração. Um deles, mais velho, apenas balançou a cabeça e disse: faça o que tiver que fazer, mas não demore. João Pedro saiu do consultório e ligou para o irmão que era ancião na igreja. Não explicou muito, só disse: preciso dos irmãos. Preciso orar. Em menos de uma hora, a sala de culto estava cheia. Não era um culto programado, não tinha aviso prévio. Era o povo de Deus se reunindo porque um irmão estava em aflição. Eles se ajoelharam, e o irmão ancião começou a orar. Não com palavras bonitas, não com frases decoradas. Orava como quem sabe que está falando com o Pai. Senhor, tu conheces o João Pedro. Conheces o coração dele. Sabes que ele te serve, que ele te ama. Não estamos pedindo por merecimento, porque ninguém merece nada. Estamos pedindo porque tu és bom. Porque tu disseste que nos darias o que precisamos. E agora, nós precisamos de ti. Os irmãos amemavam em voz baixa, alguns choravam. João Pedro, de olhos fechados, sentia uma paz que não fazia sentido. Como podia estar em paz com um tumor no coração? Mas era uma paz que não vinha dele. Vinha de Deus. E então, algo aconteceu. Enquanto oravam, João Pedro sentiu como se uma mão invisível tocasse seu peito. Não doía. Não ardia. Era como se algo estivesse sendo retirado. Ele abriu os olhos, surpreso, e olhou ao redor. Os irmãos continuavam orando, ninguém tinha notado nada. Mas ele sabia. Sabia que Deus tinha ouvido. No dia seguinte, domingo, João Pedro foi ao culto como sempre. Não falou do que tinha acontecido, não quis chamar atenção. Mas depois da pregação, o irmão que era ancião o chamou à frente. Não era comum, e João Pedro sentiu o coração acelerar. Será que Deus queria que ele desse o testemunho ali? O irmão ancião olhou para a congregação e disse: irmãos, ontem à noite, nós oramos por nosso irmão João Pedro. Ele estava passando por uma prova difícil. Mas Deus é fiel. E hoje ele quer que saibamos que ele ainda opera milagres. João Pedro então contou. Contou da dor, do diagnóstico, da oração, da certeza que Deus lhe dera. E quando terminou, o irmão ancião pediu que todos orassem mais uma vez, agradecendo. Mas Deus não tinha terminado. Na segunda-feira, João Pedro voltou ao médico para marcar a cirurgia. O médico, surpreso ao vê-lo tão calmo, pediu novos exames antes de qualquer coisa. E quando os resultados saíram, o rosto do médico era de incredulidade. Não tem mais nada. O lipoma sumiu. João Pedro não precisou dizer nada. Ele só sorriu e agradeceu a Deus em silêncio. O médico, sem entender, balançou a cabeça e murmurou: isso não é possível. Mas João Pedro sabia que era. Porque para Deus, nada é impossível. A notícia se espalhou pela igreja. Não como fofoca, não como algo sensacionalista, mas como um testemunho vivo de que Deus ainda age. Irmãos que estavam desanimados se animaram. Outros que estavam doentes encontraram força para crer. E João Pedro, que poderia ter se envaidecido, só tinha um pedido: irmãos, não olhem para mim. Olhem para Deus. Ele é que fez tudo. Porque essa é a marca da congregação cristã no Brasil. Não são os homens, não são os milagres em si. É Deus. Sempre Deus.
E quando um irmão é curado, quando uma irmã é libertada, quando um jovem encontra força para continuar, não é para glorificar a ninguém, senão aquele que tudo pode. João Pedro continuou sua vida. Continuou servindo, orando, sendo um testemunho vivo de que mesmo quando o corpo falha, Deus não falha. E toda vez que alguém lhe perguntava como tinha sido curado, ele respondia com as mesmas palavras: Deus ouviu a oração dos irmãos. Não por minha causa, mas por causa da sua misericórdia. E isso é suficiente. Porque no final não são as curas que nos salvam. Não são os milagres que nos garantem o céu. É a graça, é o sangue de Cristo. É a fé em aquele que disse: Eu sou contigo, não te deixarei, não te desampararei. E isso, irmãos, é o que nos faz seguir. Não porque somos fortes, mas porque Ele é fiel. Não porque merecemos, mas porque Ele é bom. E enquanto houver um irmão ajoelhado em oração, enquanto houver uma irmã intercedendo em silêncio, enquanto houver jovens que creem contra toda esperança, Deus continuará operando. Porque Ele não mudou. E nunca mudará.